Olá, meu nome é Pedro Henrique Fonseca Bertoletti e eu vou ministrar esse curso para vocês sobre desenvolvimento profissional de sistemas embarcados, que consiste em um curso onde vai fazer a imersão de uma pessoa, um robista, que está interessado nessa área para algo mais profissional, ou seja, uma transição. Bom, conforme eu disse, meu nome é Pedro Bertoletti, eu sou engenheiro eletricista formado pela Unesp, em Guaratinguetá. Tenho bastante experiência na parte de sistemas embarcados, sobretudo em ARM, PIC e plataforma Rabbit. E além disso, eu sou articulista do portal Embarcados, onde eu escrevo bastante sobre o assunto. Nessa primeira parte, a gente vai abordar os seguintes tópicos. A parte do Arduino, que seria a facilidade que ele oferece em começar a imergir nessa área, porém as dificuldades que ele oferece para continuar nela. O que é o desenvolvimento de um sistema embarcado profissional, o que são, a fundo mesmo, microcontroladores, a parte de inputs e outputs, ou seja, entradas e saídas, o que é possível se ter neles, o que é possível configurar, quais são os principais cuidados e os requisitos principais em um desenvolvimento de sistema embarcado profissional. Bom, para começar, vamos falar sobre o Arduino. Para muitos de vocês que estão vendo o curso, o Arduino é um velho conhecido, porque ele é a plataforma hoje mais difundida e a plataforma com maior conteúdo para quem está começando nessa área de sistemas embarcados. Ou seja, permite rápido e fácil aprendizado, o custo é muito competitivo, principalmente para esse pessoal que é mais da velha guarda, como eu sou, né? Eu comecei há um tempo já. Na minha época, os kits eram muito caros. O Arduino tem um custo muito competitivo nesse aspecto. Tem muitos exemplos, bibliotecas, lições na internet. Então, literalmente, qualquer um que quiser fazer alguma coisa consegue fazer e rápido. Tem um alto índice que a gente chama de abstração, ou seja, apesar de ser uma plataforma de sistema embarcado, você não chega no baixo nível. Você programa as instruções a nível, digamos assim, você não chega nos registradores, você não chega próximo do hardware. Você fica numa camada mais acima. Isso é bom para quando você está aprendendo e não é tão bom quando desenvolve sistemas profissionais, como a gente vai ver a partir nos próximos slides. Pela facilidade, pela rápida imersão que ele permite, é possível fazer provas de conceito, ou seja, testar conceitos e equipamentos rapidamente. E tem uma infinidade de modelos de placa, tanto em formato, quanto em preço, quanto em requisitos técnicos, hardware, o que quer que seja, tem uma infinidade, compatíveis com o Arduino. Bom, resumindo a história, o Arduino, você tendo um Arduino, você tendo uma ideia, você consegue fazer um protótipo rápido, ou seja, o Arduino é muito bom para isso. Você quer transformar uma ideia em realidade para ver se ela funciona. O Arduino é o caminho ideal para isso. Porém, o Arduino ele é uma plataforma, está grifado aí. O que isso significa? Não importa o funcionamento em baixo nível, ou seja, como está sendo feita a interação com o hardware. Isso é ruim porque quando você quer fazer um produto, você tem que saber o que está ocorrendo lá por baixo dos panos. É necessário, pois um produto você vai vender, você vai comercializar, vai prestar suporte e vai ter que garantir que ele funciona. Se você não souber nos mínimos detalhes o que está sendo acontecido, pode ser que um bug passe desapercebido e dê problemas no futuro. Consequentemente, por ser uma plataforma e não saber o que está acontecendo ali, né, por baixo dos panos, não se pode confiar cegamente numa plataforma dessa para um desenvolvimento profissional. Isso é fato. Para aplicações de alta performance, quando eu falo alta performance é acesso muito rápido, processamento massivo, interações com muitos I/Os em pouco tempo, algo mais robusto, usar uma plataforma dessa mais expandida, digamos assim, mais geral, é complicado. Não se garante esses requisitos, até porque não é o propósito dela. Não existe debug até esse momento desse vídeo para Arduino, ou seja,
Se você quer fazer um produto, alguma coisa realmente comercial, você precisa ter um jeito de debugar. Porque se acontecer alguma coisa em campo, ou até mesmo no desenvolvimento, esse problema tem que ser sanado. E sem debug, o problema, o tempo de solução do problema pode ir de algumas vezes o normal, né, que seria com o debug, até às vezes ser impossível achar. Ou seja, sem debug não existe como fazer um produto. E o ponto mais grave, né, tá aí por último, na minha opinião, é que não tem garantia de fabricação de um modelo a longo prazo. Ou seja, uma empresa, quando quer fazer o sistema embarcado, ela nunca vai comprar um componente, uma placa, se ela não tiver uma garantia a longo prazo entenda-se 5 anos para mais, daquele produto. Ela não pode se comprometer a vender isso se não tem uma garantia de fornecimento. Então, ela fica muito à mercê do mercado e de fabricantes para fazer essa placa. Isso não gera confiança no mundo corporativo. Então, isso corta o Arduino do mundo corporativo. Resumindo a história, se uma placa, uma plataforma, enfim, não tem um controle total do baixo nível, você não sabe o que está acontecendo lá embaixo, não tem como debugar, até o momento desse vídeo não tinha, não permitir altíssima performance, ou seja, fazer processamento massivo, controlar IOs muito rapidamente e tudo mais. E por fim, não ter uma garantia de produção a longo prazo, um fabricante fixo, um modelo específico, inviabiliza o uso de Arduino em produtos reais. Então, para vocês que estão começando a mexer com Arduino, saibam que o Arduino é bom para aprender, mas não é bom para trabalhar com isso. Então vamos lá. Você já deve ter ouvido falar do tipo, mas tal empresa usou um Arduino e tudo mais. Como que as empresas usam o Arduino? Ela não usa para nada? Também não é assim. Eu disse no slide anterior que ela não é usada para produto, mas tem um uso para Arduino, que é fazer provas de conceito rápidas e fáceis. Ou seja, quando se deseja testar um conceito rapidamente, de forma fácil, para demonstrar para algum gerente, para algum diretor, que o seu conceito é válido e vale investir dinheiro nisso. Qualquer coisa além desse aspecto não entra numa empresa. Ou seja, Arduino serve para prova de conceito numa empresa. E só. Portanto, como você já deve estar pensando, o Arduino é o começo da jornada no mundo dos sistemas embarcados. Ele é um ótimo começo. Você tem noção do que é programar um microcontrolador, noção do que ele pode fazer, abre seus horizontes de criatividade, mas o importante, esse começo não é a única coisa que você vai ver, ou seja, o mundo dos sistemas embarcados não termina aí. Se você quer trabalhar com sistemas embarcados, é preciso ir além. E esse curso vai justamente mostrar para vocês alguns caminhos onde é possível ir e que cuidados tomar, ok? Bom, enfim. Então vocês devem se perguntar o que fazer para ser um profissional dessa área. Um profissional dessa área, para começar, ele tem que ser eclético. O que seria eclético? Toda e qualquer tecnologia que pode ser útil no desenvolvimento de sistemas embarcados, ele deve aceitar usar, ou seja, não ter restrição pessoal nem profissional, e deve sempre priorizar a análise dos requisitos, ou seja, ele vai ver o que o projeto precisa para assim ele escolher o microcontrolador, a placa dele. Nem sempre a tecnologia que você mais domina é a que é a mais adequada. Então, se você está acostumado a trabalhar com o microcontrolador X e o projeto exige um microcontrolador Y, não vá para o lado do X. Procure usar o Y, mesmo que você tenha que aprender sobre isso. Teimar, digamos assim, ser teimoso na escolha do microcontrolador pode custar caro no futuro. Sempre estar atualizado com as novidades que orbitam essa área, isso para qualquer área profissional, né? Um profissional hoje que não se atualiza, ele está morto no mercado. Ser muito curioso e paciente, principalmente paciente. Sistemas embarcados é uma área difícil achar alguém que gosta mesmo, porque envolve muito hardware, envolve muito coisas de baixo nível mesmo, tempo de acesso, ver as coisas no osciloscópio. Então não é todo mundo que gosta desse nível de detalhe. Então seja paciente, bugs acontecem, problemas acontecem,
e o segredo para resolvê-los é simplesmente ser paciente e ser perseverante. Uma dica valiosíssima, essa última, é ter consciência de que fóruns na internet, documentação e o debug são seus melhores amigos. Quase nunca você vai encontrar no Google, no desenvolvimento profissional, profissionais com o mesmo problema que o seu. Porque normalmente os produtos têm placa própria, têm seu sistema próprio. Então os problemas que você encontrou normalmente são únicos a você. Então procurar na internet sobre dicas, não ao problema, sobre dicas de solução, comportamentos, ter a documentação oficial do fabricante e usar bem o debug é a sua chave para você achar a solução. Enfim, a gente está aqui falando do sistema operacional profissional, sistema operacional corporativo, mas o que é isso? Um sistema embarcado é um sistema cuja tarefa, cuja serventia é limitada, ou seja, ele é projetado para um determinado fim. Pronto. Não é igual a um computador, por exemplo, que você pode fazer uma infinidade de coisas e programar da forma que você quiser, digamos assim, em tempo de execução. Um sistema embarcado profissional, ele tem uma gama de tarefas ali, ou uma tarefa que ele é dedicado, e ele faz muito bem aquilo, naquele escopo dele. Ele não pode falhar naquilo. Pronto. Ou seja, um exemplo de sistema de propósito geral seria, alguns exemplos seriam um microcomputador, um tablet onde você pode fazer o que quiser, um smartphone, e como exemplo de sistemas embarcados, um relógio de pulso. Ele tem um único fim, mostrar a hora, mostrar a data, um alarme, algo assim. Calculadora, um velho conhecido de vocês. A máquina de cartão de crédito, é um exemplo que a gente está no dia a dia. E, sobretudo, um marca-passo. Vocês já imaginaram a criticidade de um marca-passo? Pois é, ele é dedicado a uma, entre aspas, simples tarefa e não pode falhar. Ele é um sistema embarcado de alto risco. Um sistema embarcado profissional, ele tem, de forma geral, algumas características. Ele deve oferecer alta performance, ou seja, ser o mais rápido, o mais eficiente, o mais eficaz possível, ter o menor custo, porque ele vai 99,9% dos sistemas embarcados é produzido em massa. Então, quanto menor o custo, maior o lucro que a empresa vai ter, consequentemente, melhor o sistema no ponto de vista comercial. Assim como a gente falou no Arduino, todo e qualquer componente utilizado no sistema embarcado profissional deve ter uma garantia de longo prazo dos fabricantes. Por quê? Esse sistema vai ser produzido por um tempo para compensar o investimento dele e para gerar lucro para a empresa. Então não seria nada legal se no meio do período algum componente simplesmente deixasse de existir. Isso exigiria um reprojeto ou até mesmo a extinção do produto, o que é horrível. E também sempre haver mais de uma opção de fornecedor, pois além de questão de preço e disponibilidade, algum fornecedor pode deixar de existir. Então, disponibilidade no caso de componentes, né? Então, ter como negociar com 2 ou mais fornecedores é o melhor cenário possível. Também, projetar os produtos, né? É uma característica dos sistemas embarcados, os sistemas são projetados para a mesma placa fazer vários outros produtos. Ou seja, troca-se o software embarcado e a placa passa a ser, né, digamos assim, virtualmente outro produto. Isso garante mais versatilidade porque você faz um hardware só e trocando o software ele vira outro produto. Menor custo final porque você vai ter um volume maior de cada componente, logo o custo final vai ser reduzido. E maior índice de qualidade porque você vai produzir sempre uma placa só, logo a chance de falha diminui. Isso é muito importante na indústria. Além disso tudo, tem alguns requisitos fundamentais, que é travar nunca, um sistema embarcado nunca pode dar crash, isso é imperdoável, tá? Exceto se ele estiver operando, né, fora da zona que ele foi projetado, aí não dá para adivinhar. Mas se ele estiver nas condições de trabalho dele, ele não deve travar. Normalmente sistemas embarcados são críticos, eles fazem aquela tarefa e a tarefa não pode falhar, como um marca-passo que eu citei antigamente. Então imagina se um marca-passo de uma pessoa trava.
É complicado, né? Ele deve ser imune a uma massa de dados não esperada, ou seja, se ele se comunica com algum outro sistema, com algum outro equipamento, e o equipamento, por virtude de algum erro, ou simplesmente alguém tentando sabotar as coisas, põe uma massa de dados lá que você não espera, o sistema tem que ser capaz de se reestabelecer e voltar a funcionar. Isso entra num conceito de robustez, ou seja, o seu produto ele vai funcionar em qualquer situação. E, mais puxando para o lado do hardware, ele tem que ter boa imunidade a interferências eletromagnéticas, ou seja, ele não deve resetar, ele não deve se perder, né, entre aspas, quando tiver uma fonte de interferências eletromagnéticas próxima. A maioria dos sistemas embarcados opera perto de outros sistemas e nem sempre nos melhores meios físicos possíveis. Então, boa parte do custo de hardware de um sistema embarcado profissional é parte de filtragem de ruídos, a parte de imunidade eletromagnética. Resumindo a história, um sistema embarcado profissional deve ser encarado da seguinte forma: ele vai ser projetado, vai ser manufaturado, né? E no uso ligado e esquecido, ou seja, deve-se considerar que o sistema, uma vez ligado, uma vez configurado e tudo mais, ele não pode travar e ele vai sempre funcionar. E você pode esquecer que ele existe lá. Ele está fazendo a tarefa dele, que é muito importante, mas não deve, digamos assim, dar alarmes. Então, a gente viu quais são os requisitos, quais são as características do sistema profissional. Mas quais áreas são envolvidas no seu desenvolvimento? Um sistema embarcado compreende 3 grandes áreas: o projeto de software embarcado, que é o foco desse curso, né? O projeto de hardware embarcado, que é a placa onde contém os componentes eletrônicos, incluindo aquele onde vai ter o seu programa, né? A sua rotina que você programou, que é o microcontrolador. E uma área maior ainda, falei por último, mas é uma das mais importantes, que é a parte de testes. A parte de teste testa tanto a parte de software quanto a parte de hardware. Então, é uma área importantíssima para garantir a integridade do seu produto, né? Deixar ele ser produzido corretamente. O que significa o quê? Um profissional de software embarcado ele tem que ter conhecimento das 3 áreas. Por consequência, ele é um profissional que está sempre estudando e é uma área que exige muito estudo, raciocínio, exige muita perseverança, paciência. Então, um sistema embarcado profissional não é uma coisa trivial, tanto que o número de profissionais interessados em trabalhar com isso é pequeno. Mas é uma área, para nós que trabalhamos, gratificante, porque você tem controle de tudo na sua mão e é muito bom ver um sistema funcionar, ainda mais da forma correta. Agora vem a primeira dica do Pedrão. Se um sistema profissional, como a gente viu, né, é algo que deve funcionar sem manutenções, ou seja, para ser esquecido, né, ele deve ser projetado de maneira que garanta o funcionamento total dele, ou seja, deve ser projetado da melhor maneira possível. E para isso, eu recomendo a vocês fazerem a si mesmos a seguinte pergunta quando estiver projetando o sistema embarcado: eu usaria o sistema que estou fazendo se minha vida dependesse disso? Pergunta com sinceridade mesmo. Se a sua resposta for sim, o projeto está bem encaminhado. Se gerar alguma dúvida, repense o seu projeto. Microcontroladores. Microcontrolador digamos assim, é o cérebro de um sistema embarcado atualmente. Ele contém toda a parte lógica e a parte de tratamento de dados de um sistema total. Ele é um dos componentes mais importantes de um sistema embarcado. Definindo um microcontrolador de forma simples e rápida, é como se fosse um computador completo em um simples circuito integrado. Ou seja, ele tem o processador, a unidade de processamento, CPU, ele tem memórias, voláteis e não voláteis, RAM, ROM, flash, tudo mais, e tem I/Os, ou seja, inputs e outputs. Ele consegue pegar dados do ambiente, do mundo externo, processar e devolver na forma de outputs. Ter tudo isso em um único chip, em um único circuito integrado, dá uma enorme vantagem, que é fazer uma solução quase que completa em um simples componente eletrônico.
Eu digo quase que porque algumas coisas rondam em volta, como fonte, como circuitos de proteção, mas a lógica, a parte importante, digamos assim, do seu produto está dentro dele. Isso garante algumas coisas muito boas, como a redução do espaço físico, ou seja, sua solução vai ser cada vez menor, seu produto final, porque o programa está gravado em um componente que por si só já é pequeno, então ele vai ocupar pouco espaço e vai atender suas necessidades. O custo vai ser reduzido porque você tem um único componente com toda a parte lógica. Por mais que o componente seja caro, muitas das funcionalidades do produto estão ali dentro. Então a circuitaria em volta não vai precisar resolver, digamos assim, questões lógicas da solução. E por fim, o consumo energético vai ser menor, porque como está tudo concentrado em um componente eletrônico, o consumo geral vai ser menor do que uma outra solução, né, em comparação que tivesse com a parte lógica espalhada. Como eu disse, o microcontrolador ele tem tudo em um chip só. Então essa imagem aí é um exemplo de um PIC32 no caso, no diagrama de blocos dele. Note que ele tem a parte de processamento, que está ali como M4K, um core de 32 bits, trabalha a 72 MHz e tudo mais. Tem os barramentos, como aqui aquele barramento de periféricos, tem os barramentos internos, que comunicam com a SRAM, RAM estática, né? Com flash, comunicam com GPIOs, e tudo isso encapsulado em um único chip. Ou seja, um simples, digamos assim, pontinho preto na sua placa tá fazendo o seu produto ganhar vida. Isso é um microcontrolador. Quanto a processamento, microcontroladores, assim como qualquer outro computador, precisam ser programados para se fazer o que deseja. Ou seja, se você vai usar um microcontrolador, ele deve ser programado para fazer o que você quer. E visando assim maior velocidade, performance, e eficiência e eficácia, né, digamos assim, os microcontroladores eles contêm instruções, ou seja, os comandos básicos deles são muito específicos e são em menor quantidade em relação a um microprocessador. Ou seja, ele consegue com uma instrução ou poucas instruções fazer o que um microprocessador faz com centenas ou dezenas. Isso garante uma maior velocidade. E além disso, ele permite a maioria das instruções de microcontroladores permitem manipular bits específicos. No microprocessador, para manipular bits, você precisa ficar fazendo máscaras, fazer uma série de artifícios. No microcontrolador, com uma instrução, você manipula bits. Isso é um ganho muito bom em performance. Não parece, mas é o crucial para um microcontrolador funcionar. Logo, isso diferencia um microprocessador de um microcontrolador, né, falando grosso modo, em termos de processamento. Outro grande ponto no microcontrolador, para vocês que estão começando, né, é prestar atenção na alimentação. O microcontrolador ele é muito sensível quanto à alimentação. Apesar de oferecer um range, na maioria das vezes, grande, né, por exemplo, alguns, como os da linha PIC que eu conheço, eles podem trabalhar de 2 volts até 3,3 sem problemas. Eles são muito sensíveis, ou seja, se você fugir desse range especificado pelo fabricante, é bem provável que seu microcontrolador seja danificado, principalmente se você for acima da tensão máxima, né? Ele pode simplesmente se perder, o componente pode não funcionar mais. E eles têm um range de tensão, por quê, né? Como o microcontrolador ele muitas vezes está sendo empregado em aplicações portáteis que estão à base de bateria, a tensão da bateria vai variando com o tempo. Então, conforme a carga vai sendo consumida, a tensão vai reduzindo e o sistema não pode parar nessa situação. Ele tem que aproveitar o máximo possível da bateria. Por isso que eles têm um range para poder trabalhar mais tempo em circuitos desse tipo. Por motivo de um microcontrolador ser muito sensível à alimentação, por isso que normalmente os circuitos de fonte de alimentação são muito robustos, tem muitas proteções. Vocês podem ver, pode parecer exagero, mas é uma das partes que mais gasta componente no sistema embarcado.
justamente para garantir, digamos assim, uma integridade de alimentação maior. Enfim, está falando aqui de microcontroladores e tudo mais, mas quem que faz esses componentes? Primeiro, é preciso fazer uma observação. Existem dois tipos de empresa envolvidas na fabricação, no ramo de microcontroladores. O primeiro é o fabricante especificamente. Ele projeta e fabrica inteiramente o microcontrolador, incluindo o software básico para as pessoas aprenderem a desenvolver e o software de inicialização, por exemplo, bootloader, Software Development Kits, que é o SDK e tudo mais. Ou seja, ela realmente faz, de fato, o microcontrolador e comercializa. Mas, além disso, existem empresas que fazem a arquitetura do microcontrolador, ou seja, a forma como as memórias, a unidade de processamento, que é a CPU, os barramentos são organizados e encapsulam isso em uma coisa chamada core, que é núcleo. Ou seja, as empresas elas especificam um microcontrolador, digamos assim, e uma empresa fabricante de chip põe isso no microcontrolador dela e fabrica e vende. A melhor, digamos assim, maior e melhor referência desse meio atualmente é a ARM. É uma empresa que tem muito mérito nessa parte, tanto que a grande parte dos fabricantes faz microcontroladores com núcleo, com Core ARM. Isso é uma realidade e é uma empresa gigantesca nessa parte. Citando aí alguns fabricantes, né, de microcontroladores, os mais que chamam mais atenção são o Microchip, ST Microelectronics, que está vindo muito forte na linha de 32 bits atualmente, Atmel. Vocês podem até ficar espantados, né? Eu falei, digamos assim, mal do Arduino, né? Mas a Atmel ela não faz processador só para o Arduino. Ela faz microcontroladores, perdão. Ela faz microcontroladores para várias linhas. E é um grande nome nesse ramo. E a NXP, que também faz grandes microcontroladores nessa área, principalmente aqueles com Core ARM. São muito famosos. E uma dica importante que eu tenho a dar para vocês nessa parte é que cada projeto exige uma análise detalhada de como o controlador deve usar. Ou seja, nunca deve-se partir do pressuposto que você vai utilizar um microcontrolador que você já conhece simplesmente por isso. Você deve analisar o que o projeto, o produto precisa e escolher a partir daí. Isso previne você escolher um microcontrolador inadequado ou muito caro para a solução. Enfim, a gente falou que os microcontroladores têm todos os componentes básicos de um computador, né? Que seriam memórias, inputs, outputs, barramentos e unidade de processamento. O que é um barramento? O barramento é o que une essas unidades básicas, ou seja, como a unidade de processamento comunica com os I/Os, é feita por um barramento. Como a unidade de processamento comunica com as memórias, sejam voláteis ou não, é a partir de um barramento. Então, os microcontroladores, né, assim como os processadores, precisam dos barramentos para interagir essas áreas. Basicamente, há dois tipos de barramentos em microcontroladores. Barramentos de endereço, que servem, né, têm a responsabilidade de endereçar memórias. Logo, quanto maior for esse barramento, quanto mais bits ele tiver, maior a memória que ele pode endereçar. Portanto, com um microcontrolador mais simples, com um barramento de endereço mais simples, não é possível ter uma memória RAM gigantesca, por exemplo. Não é inviável. E o barramento de dados também é muito importante, pois eles que fazem assim, se o endereço ele forma para onde um dado vai, para uma memória, por exemplo, o barramento de dados vai informar qual dado que está indo para lá. Então, uma CPU quer gravar um dado numa memória, por exemplo, ela manda pelo barramento de dados os dados que vão ser gravados e pelo barramento de endereços onde vai ser gravado. E, consequentemente, né, quanto maior for esse barramento de dados, mais veloz é a escrita e leitura de um microcontrolador. Por quê? Ele pode carregar mais dados em uma única instrução ou num único, digamos, ciclo,
como preferir. Por isso que microcontroladores mais atuais, né, os 32 bits, até os 64 bits que está em lançamento agora, são muito rápidos, processamento e manipulação de memória, pois eles carregam muitos bits de uma só vez. Como que são classificados os microcontroladores? Os microcontroladores são classificados por o número de bits barramento de dados, ou seja, quantos bits eles podem manipular de uma só vez, e o tipo de memória de armazenamento de programa, ou seja, o programa que ele vai executar está sendo armazenado em qual tipo de memória. A mais comum, digamos assim, a forma que 99,9% das pessoas, das empresas classificam o microcontrolador é quanto ao número de bits. E existem as seguintes classificações, né, as mais comuns pelo menos. 8 bits, que são também os tipos de microcontroladores que a maioria dos Arduinos são feitos. Os 16 bits, os 32 bits e os mais novos 64 bits. Existem microcontroladores de mais bits? Sim, para usos muito específicos existem sim. E uma grande observação que eu tenho aí, uma importante observação é o seguinte: apesar de ser uma tecnologia antiga, algo ultrapassado, os microcomputadores de 8 bits estão há muito tempo no mercado. Então, eles se consolidaram de forma que uma gama de produtos mais simples, digamos assim, eletrodomésticos mais simples, como uma batedeira, um liquidificador com um certo recurso a mais, talvez até um sisteminha inteligente de campainha, sei lá, nunca vi, mas pode existir, eles usam esses microcontroladores de 8 bits. Eles são mais consolidados, as pessoas conhecem melhor como desenvolver programas para eles, por consequência, fica mais simples fazer um produto com isso. Os de 32 bits são muito agressivos quanto a preço e também são bastante bons, né, digamos assim, em performance. Então eles são os mais usados e vendidos hoje. Já os 16 bits, eles ficaram por pouco tempo, digamos assim, na vanguarda do mercado, perante os 32 e os 8 bits, mas eles ainda existem. São aplicações bem específicas e, sinceramente, no meu ponto de vista, né, opinião pessoal, eu descartaria os 16 bits hoje em dia. Hoje ou você faz alguma coisa com 8 ou com 32. Bom, ainda sobre classificações dos microcontroladores, o segundo tipo de classificação é quanto à memória de programação. Ou seja, em que tipo de memória está armazenado o programa que o microcontrolador vai executar, né, a sua função. Isso pode ser um ROMless ou flashless, ou seja, um microcontrolador que não tem memória de programação, então ele precisa, a partir de um barramento de dados nos pinos dele mesmo, ou seja, fisicamente o barramento de dados está ali fora, nos pinos, acessar uma memória externa. Então ele guarda o seu programa numa memória externa, ou seja, em outro chip na placa. Esses microcontroladores, por essa característica, são muito baratos, porém o uso deles deve ser feito com cuidado, né? Pois necessitam de um chip de memória, né, adicional na placa. Logo, entram alguns outros problemas de hardware que podem estar envolvidos nisso. Eu, pessoalmente, não recomendo o uso desses tipos de microcontroladores. Eu não creio que o baixo custo deles compense os problemas que podem surgir. Isso de experiência minha mesmo. Existem ainda os OTP, que são dispositivos programáveis uma só vez, uma memória programada uma só vez. Essa memória, uma vez que você gravou, é uma ROM pura mesmo. Gravou uma vez o programa no microcontrolador, você testa. Funcionou? Ótimo. Não funcionou? Descarta o microcontrolador e grava outro com um novo programa. Simples assim. E ainda, um tipo não tão utilizado, mas existe, é o Masked. Ele possui uma memória de programação gravada pelo fabricante, ou seja, o fabricante te disponibiliza o microcontrolador já com ele gravado, com o programa gravado.
Isso não é tão usual, porque lembra que eu falei para vocês que uma mesma placa pode servir para vários produtos? E isso é uma boa prática. Dessa forma, é interessante você ter o controle da gravação do que vai rodar ali, né? Do que vai ser executado. Então, somente em produtos muito específicos vão ser utilizados esse tipo de coisa. E a memória de programação também, não está escrita aí, mas a mais comum, né, é a por flash, que tem uma memória flash interna no microcontrolador, o programa é gravado e ele é executado e essa memória é apagável a qualquer momento. Tem um número máximo de escritas, né, ciclos de escritas e no caso erase, né, que apaga a memória, normalmente em torno de 100 mil, e isso compreende hoje ali, eu diria, mais de 80% dos microcontroladores disponíveis no mercado. Agora vamos a mais uma dica do Pedrão. Cada categoria de microcontroladores, ou seja, 8, 16, 32, 64, tem um ou mais fabricantes, digamos assim, clássicos. Ou seja, fabricantes que já são conhecidos por desenvolver um determinado microcontrolador. E esse microcontrolador ele já é usado em vários outros produtos e várias outras soluções. Além disso, por consequência, eu diria, normalmente esses fabricantes mais clássicos são os que mais têm material de apoio, seja oficial ou na internet por pessoas divulgando, melhor preço porque eles vendem mais e maior suporte ao cliente. Então, apesar de que você ter que analisar sempre no começo do projeto qual microcontrolador você vai usar, é muito interessante levar em consideração esses fabricantes clássicos. Pois se eles já são consolidados, a chance deles terem um erro ou a chance de você não encontrar solução para algum problema é muito pequena. Então preste atenção nesses fabricantes mais clássicos, pois eles podem atender o seu problema de forma mais simples. Porém, a gente falou agora tudo, digamos assim, deu uma boa base, né? Da onde que são rodados os programas dos sistemas embarcados, que são os microcontroladores, né? Como eles são classificados, o que são. Mas lembra que para o microcontrolador fazer alguma coisa, ele precisa processar algum dado e devolver alguma resposta para o ambiente. Para isso, são utilizados os inputs e os outputs, que como a figura está mostrando, tem um microcontrolador, que é um chip, ele comunica com o mundo externo, lendo dados e fornecendo dados. Isso é um diagrama, digamos assim, uma forma de utilização básica de qualquer sistema microcontrolado ou microprocessado. Ele precisa interagir com outro equipamento ou qualquer outra coisa chamada de mundo externo. Conforme eu disse, né, inputs e outputs são interfaces com o mundo exterior, permitindo que bits ou bytes, né, dependendo do tamanho do barramento, sejam lidos e escritos do mundo exterior. Portanto, eles são a interface digital dos microcontroladores com o mundo real. E assim como tem um grande número de microcontroladores no mercado, dos mais variados tipos, há também uma grande diversidade no número de inputs e outputs disponíveis. Ou seja, cada microcontrolador tem um número de inputs e outputs possível. Então, isso deve ser considerado também pelo projetista, né? Importante. Isso é uma dica realmente importante para quem está começando. O mesmo pino do microcontrolador pode ter inúmeras funções. Quando eu digo inúmeras, às vezes mais de 10 pode acontecer. E só podem ser usadas uma por vez, né? Pois é um pino físico. E no caso de inputs e outputs, como pode ser tanto entrada quanto saída alguns pinos, eles são referenciados com a sigla GPIO, ou seja, são inputs e outputs de propósito geral. Pode ser tanto um quanto o outro, bastando o projetista programar, né, configurar a sua utilidade. Agora, detalhadamente sobre os inputs, tem as seguintes configurações, são as mais comuns, né? O que pode ser configurado ou programado no input. O input ele vai pegar um dado do mundo externo e trazer para dentro do microcontrolador. Só que em termos de eletrônica, você pode ter dados que
às vezes não são assim, não estão em níveis lógicos, não estão no nível de tensão adequado para o nível lógico que você exige. Então, é possível programar pull-ups e pull-down. O que seria isso? Um pull-up ele vai garantir que o sinal, quando não tenha, digamos assim, nada na entrada, ele vai automaticamente para o nível alto. E o pull-down ele vai garantir que quando não tem nada de entrada no sinal, ele vai para o nível baixo. Com isso, você garante o quê? Que sempre você vai ler os níveis lógicos 0 e 1. Nada, digamos assim, flutuando, né, entre o 0 e 1. Essa flutuação é algo muito ruim em sistemas embarcados e deve ser evitado ao máximo em se tratando de entradas digitais. Um cuidado muito grande que você tem que ter com inputs é o seguinte: nunca se deve exceder a tensão máxima de alimentação em um sinal que vai em um input. Isso deixa grandes chances do microcontrolador se queimar, ser inutilizado. Então, quando você está fazendo um projeto lá de hardware ou te passa um projeto pronto, verifica se não há essa possibilidade, pois se houver, há grandes chances do microcontrolador se queimar na operação. Sobre os outputs, que são as saídas, é um microcontrolador que processou alguma coisa e joga um dado na saída para visualização no mundo externo. Assim como os inputs, eles possuem algumas configurações. Ao contrário dos inputs que são muito críticas às configurações, nos outputs pode não ser tanto. Por quê? A saída ela pode ter duas configurações quanto a níveis de saída, quanto a níveis de tensão, perdão. E por se tratar de uma saída lógica, o microcontrolador que está escrevendo, não há tantas chances de sair um dado, digamos assim, com tensão flutuando. Apesar disso, existe sim, basicamente, duas formas de configuração. Uma é a parte do output em dreno aberto, né, ou coletor aberto, dependendo da tecnologia que for usada, que permite você limitar a corrente que vai sair no microcontrolador externamente. Isso não é tão comum e tem um uso muito específico para aplicações analógicas. Então, na grande maioria dos casos, falando com base na minha experiência, a gente não utiliza esse tipo de output, pois a limitação de corrente já vem do próprio microcontrolador, no nosso caso, quando a gente está usando simplesmente a saída digital, né? Então, não há essa necessidade de fazer um controle externo também. Além do que, usar um output dessa maneira, né, com um dreno aberto ou coletor aberto, exige você utilizar um resistor a mais, um componente eletrônico. Logo, o custo da sua placa vai ser um pouco maior. Então, não é tão comum utilizar esse tipo de coisa. Já uma outra forma é um output com push-pull. O que é isso? Ele vai... Normalmente isso aí já é meio que default os outputs, mas ele vai garantir que a saída vai estar sempre no nível lógico alto ou baixo. Não permite que a saída flutue. 90% dos casos também de outputs possuem um circuito desse tipo lá dentro, no microcontrolador, então você não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. E assim como o output, né, como o input, perdão, o output tem um cuidado especial ali. Ele sempre é especificado, né, na folha de dados do fabricante, no datasheet, com a corrente máxima que pode ser fornecida. Então isso nunca deve ser desrespeitado. Se você fizer um circuito ligado na saída do output que permita ter uma corrente de saída maior do que é especificada, há grande chance do microcontrolador ser queimado. Então, muito cuidado com as correntes, tensões na parte de input e outputs. Faz muita diferença. Agora vamos a mais uma dica do Pedrão. Como o input e o output são as interfaces com o mundo externo, elas podem ser também uma grande parcela, né? Ter uma grande parcela de culpa nos erros no software embarcados. Ou seja, se você configurar de forma errada ou ligar alguma coisa de alguma forma errada no input ou no output,
o resultado não vai ser o esperado. Logo, eu dou como dica as seguintes boas práticas. Ter atenção, muita atenção nessas configurações, fazer realmente de forma a ter certeza do que está fazendo. Fazer essa configuração ser o primeiro passo de qualquer projeto de software embarcado, ou seja, não se faz nada sem que os inputs e outputs estejam ok, consiga ler os inputs, consiga escrever os outputs, pois qualquer coisa no seu programa de software embarcado deriva daí. E por fim, e eu acho que até o mais importante, você só faz um programa de software embarcado, você só começa a botar a mão em código uma vez que você tem um esquema elétrico da placa ou do hardware na mão. Antes disso, você vai estar trabalhando com uma incerteza se você programar. Você não sabe se ele é um input, se é um output, que circuito que tem ali, se realmente o circuito funciona. Então, não se deve programar nada antes de se ter bem definido o hardware que vai ser usado. E, por fim, eu vou falar sobre os principais requisitos do sistema profissional embarcado, ou seja, os principais pontos que se deve ter atenção na hora de desenvolver o sistema embarcado para fins profissionais. Eu sei que é bastante item, mas todos são baseados assim, em experiências minhas e são boas práticas. Conforme a gente viu, os sistemas embarcados eles não podem parar, eles não podem ter chance de erro. Então, isso significa o quê? Que os sistemas devem ser sempre dimensionados para o ambiente em que trabalharão, ou seja, se ele foi feito para trabalhar num ambiente hostil, ele não pode falhar ali. Se ele foi feito para trabalhar num ambiente não tão hostil, ele não pode falhar também. Eles devem ser o mais rápidos possíveis, mais eficientes, mais eficazes. O dinheiro é um fator importante, ou seja, gastar menos num sistema é importante, mas não é o mais importante. Um sistema embarcado deve atender às atuais necessidades e ter uma certa tolerância, uma certa gordura de recursos. Por quê? Um sistema embarcado normalmente não fica limitado àquilo que você fez na primeira vez, ele evolui. Então, se você dimensionar o microcontrolador, os componentes, algumas coisas na placa, para suportar maiores funcionalidades do projeto, é uma ótima prática. Você não garante que sua placa vai ser obsoleta em pouco tempo. Em sistemas embarcados, menos é mais. Ou seja, quanto mais simples for a solução adotada, melhor é o sistema. Por quê? Os erros vão ser sanados com maior facilidade, ou, de outra forma, os erros vão estar menos presentes. Assim como eu disse antes, não se faz nada em termos de código de solução embarcada se o hardware não estiver definido. Então, o passo zero de todo o sistema embarcado é o hardware estar ok, definido. E, por fim, devido a uma possibilidade mínima de falha que um sistema embarcado deve ter, ou seja, ele deve funcionar sempre. Um exemplo mais clássico disso é o marca-passo, conforme eu disse, ele deve ser muito bem testado. Então, uma ótima prática é o teste ser feito por uma pessoa diferente de quem desenvolveu. Porque quem desenvolve está meio que viciado nos recursos que o sistema tem. E uma pessoa que não desenvolveu vai testar o sistema por completo porque ela não conhece como foi feito. E a chance dela achar erros no sistema é muito maior. Muito obrigado. Esse foi o fim da primeira aula. E na aula seguinte nós vamos focar em técnicas de programação de sistemas embarcados mais específicas para bom desempenho e tudo mais. E também dar um horizonte maior sobre as tecnologias de mercado mais novas nessa área. Muito obrigado.